Oi, eu sou Fernanda Bulgarelli, sou especializada em fotografia newborn. Estou nessa área há mais ou menos 5 anos, 6 anos, já fotografei aproximadamente 1000 bebês. E eu vim aqui hoje para falar sobre fotografia newborn sem assistente. A maioria dos fotógrafos, quando começam, nunca tem um assistente, porque acham que é difícil ter assistente, acham de repente complicado, acham que é caro, ou mesmo nem sabe que é preciso ter um assistente para fotografia newborn. O assistente é uma pessoa que pode nos ajudar de diversas formas. Pode ser um assistente ativo, que é aquele que ajuda você a posicionar o bebê, que fica responsável por uma parte do corpo do bebê. Como pode ser um assistente passivo, que ele lida somente com a segurança. Ele está ali ao redor para quando você se afasta com a câmera, ele ficar cuidando do bebê, sendo o anjo da guarda do bebê. E caso o bebê se empurre, se mexa, ele está ali para salvaguardar o bebê. E ainda temos um terceiro tipo de assistente, que é o assistente que simplesmente carrega a caixa pra gente. É o assistente que está ali só para ajudar a montar cenário, para carregar peso, levar as coisas para casa do cliente, trazer de volta. Mas nem sempre podemos nos dar ao luxo de ter um assistente com a gente. E hoje o que eu vim falar foi sobre como fazer ensaios newborns sem assistente. Desde o início da minha carreira eu comecei com assistente. Eu passei algumas eventuais situações de não ter assistente, mas na grande maioria eu tive. Mas eu percebi muito qual eram as diferenças de ter assistente e de não ter assistente. O que eu conseguiria fazer no ensaio sem o assistente e o que eu conseguiria fazer somente com o assistente. E hoje eu vou passar as experiências que eu tive sem ele. Bom, eu acho que a primeira coisa que é notada é que a gente não consegue fazer todas as coisas. Isso se torna impossível. A gente acaba limitando a nossa gama de coisas, mas que não impede de fazer um ensaio lindo. O ensaio continua sendo um ensaio extremamente agradável, que a família vai ficar super realizada. Porque eu acho que vocês não podem esquecer da principal coisa. A família ama aquele bebê. E aquele bebê sempre vai estar lindo para aquela família. E muitas vezes a expectativa é nossa em relação ao que a gente vai conseguir de foto. Em ter as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas. Dentro de um ensaio sem assistente, a gente tem que ter, eu acredito que o principal é a gente saber o que a gente pode fazer e se limitar naquilo para que aquilo seja o mais perfeito possível. Quando a gente não tem assistente, o ideal é a gente ter um roteiro do que a gente tem que fazer. Na maioria das vezes, quando não se tem assistente, também não tem estúdio. Mas, tendo ou não estúdio, se vocês souberem que vocês vão fazer, criar um roteiro, por exemplo, o que vocês têm que ter para a higiene do bebê? Fralda, se vocês têm que ter lenço umedecido, gaze, um barulhinho que imita o som do útero, isso tudo tem que estar à mão de vocês para todos os ensaios. Montar as produções de vocês. Se for no estúdio, vocês já vão deixar essas produções montadas, mas de qualquer maneira vocês têm tudo mais à sua mão, diferente de quando vai na casa do cliente. Que esse checklist tem que estar perfeito para saber o que vocês devem levar e o que não, e o que é viável. Um exemplo. Um baldinho, se a gente for colocar um bebê dentro de um baldinho, de um prop, né? A gente tem que saber que a gente não vai conseguir, ou pelo menos não é seguro fazer essa pose, a não ser que você use o auxílio dos pais. Mas a gente pode usar o baldinho para fazer um saco de batata dentro dele, porque o saco de batata, o bebê vai estar bem seguro e enrolado e ele vai poder ficar. Então, se a gente leva um baldinho, uma gamela, a gente sabe que ali a gente consegue posicionamentos seguros para o bebê. Diferente de levar uma cadeira posicionadora. Se a gente leva uma cadeira posicionadora, a gente pode fazer se não tiver nenhum tipo de segurança para o neném. Outra coisa, esse checklist deve conter quantas mantas vocês vão levar, se vocês vão levar o puff ou não, ou vão tentar arranjar de alguma forma na cama, porque tem vários tipos de puff que vocês podem utilizar. Os cobertores de microfibra, headband, gorrinho, roupinha, isso tudo bem escrito, para saber a quantidade que você tem que ter de cada uma dessas coisas num papel, para que toda vez vocês levem, isso vai facilitar para não ter nenhum tipo de atropelo nesse momento. Em segundo lugar, se você não tem assistente, é legal vocês colocarem dentro de uma mesma coisa para facilitar o transporte.
Se vocês pegarem uma mala de viagem grande e tentar fazer tipo um quebra-cabeça ali dentro, colocando todos os artigos que vocês necessitam e montar ele ali, para tentar não levar nada fora dali, levar tudo ali. Porque quando vocês forem chegar no lugar, vocês vão pegar aquela mala, vão andar com ela com a rodinha e vai ser mais fácil o transporte. Muitas vezes eu já vi pessoas sem assistente carregando em sacos, né, os próprios em sacos, separadamente. E aí você acaba tendo que fazer 1000 viagens para dentro da casa da cliente. Tanto na casa da cliente, como se vocês estivessem no estúdio, vocês terem tudo, o mais arrumado, organizado, ticado na checklist de vocês, mais rápido e eficiente vai se tornar um ensaio. Quando não temos assistente, muitas vezes a gente se coloca em situações que a gente precisa de alguém para tratar da segurança do bebê. Dentro do meu modo de ver, você chamar a família, você está tirando o momento dela de repouso, você está tirando o momento dela de estar curtindo aquilo para colocar ela para trabalhar. Então eu tento ao máximo, não tendo assistente, fazer tudo sozinha. Colocar em situações, em posicionamentos que eu sei que é seguro para o bebê, para não precisar chamar a família. Porém, se eu ver que aquele bebê é agitado, se eu ver que aquele bebê se move muito, se eu achar que de alguma forma, mínima que seja, aquele bebê ter algum risco, eu vou chamar a mãe para me ajudar. Eu não vou botar o bebê em risco para facilitar ou não gerar algum desconforto. A principal coisa do ensaio é a segurança do bebê. Por exemplo, situações igual aqui. O bebê, ele tá numa pose de bundinha. Essa pose, normalmente, é uma pose que o bebê fica bem contido. Ele fica bem paradinho, porque ele tá todo encolhidinho. Se ele se mexer, ele tende a se mexer para lá. Mas lá tem o puff. Então, ele tende a se empurrar e sair as perninhas da pose. Então, teoricamente, não é uma pose muito arriscada para ele. Porque o próprio puff, como ele tá ali, ele prende o bebê, não deixa ele se jogar. Então é uma posição que eu sei que eu tenho segurança, que é uma das poses que eu uso. Todas as poses de fusão de imagem são poses complicadas e que necessitam o auxílio de um assistente. Porque como são poses de fusão que dependem de 2 imagens, em que a gente vai estar segurando uma mão e depois vai trocar pela outra, para depois na pós-produção, no Photoshop, a gente unir essas imagens e ter o resultado final, são coisas que a gente tem que eliminar quando não tem assistente. Essa aí é uma coisa que quando vocês forem conversar com a família, caso eles tenham a expectativa disso, você vai avisar que não tem como fazer esse tipo de fotografia sem assistente. Poses que a gente não consegue fazer de fusão de imagem, exemplo delas: sapinho, gatinho, o próprio mão no queixinho quando a gente está dentro do prop. Todas as poses em que a cabeça do bebê está elevada, que ela não está apoiada em lugar nenhum, a gente não deve fazer. Quer dizer, na realidade não pode fazer. A gente só pode fazer poses que o bebê realmente esteja totalmente colocado, que ele esteja totalmente deitado, né? Que ele esteja em contato com a superfície por inteiro, pelo corpo todo. Qualquer pose que o bebê está meio levantado, não. Dentro das posições que a gente pode fazer, do posicionamento que a gente pode fazer com o bebê sem que a gente possa contar com o assistente, a gente tem a pose de barriguinha para cima, a pose de bundinha, a pose de ladinho. E dentro dessas poses, dentro desse posicionamento, vocês podem variar o cenário. Vocês podem estar fazendo primeiro essas 3 poses no puff e, lógico, variando em ângulos, porque quando a gente varia ângulo, a gente acaba conseguindo uma quantidade de poses muito maior, uma quantidade de fotografias muito maiores, não de poses. E essas mesmas poses podem ser reproduzidas nos props, com outros cenários, com outras composições, fazer uma variação dentro da mesma pose, com headband ou com gorrinho quando é menino, com calça, no puff, num bercinho, numa gamela. Isso tudo vai fazer com que renda fotos dentro do mesmo posicionamento. O que a gente não pode é arriscar a segurança do bebê tentando sair muito além disso. Por exemplo, se vocês forem fazer aquela pose de ladinho do bebê, ele está lá na pose, vocês vão primeiro clicar todos os ângulos que ele pode ali. Depois vocês pegam um ursinho, aí coloca ele para abraçar o ursinho, coloca para apoiar o ursinho, faz variações com o ursinho. Além do ursinho, vocês podem colocar ele coberto com a própria manta.
infinidade de maneiras vocês conseguem fazer. O que vocês têm que pensar é que o que mais importa é ele estar seguro. E dentro da segurança dele e do que vocês sabem que vocês vão ter tranquilidade para fazer, vocês façam. Uma outra forma que vocês podem fazer com que a quantidade de fotos aumente bastante são as fotos com a família. As fotos com a mãe, as fotos com o pai, às vezes as fotos com a avó, com o irmão. Só numa brincadeira dessa vocês conseguem às vezes 15 fotos, dependendo da variação que vocês vão usar de posicionamento. E ali ele está no braço dos pais. Estando no braço deles, eles vão estar seguros. Obviamente que botando em posições que você saiba que a mãe está se sentindo segura, porque tem várias posições que não é assim. Por exemplo, você coloca o bebezinho sentado aqui no braço do pai, com a cabeça aqui, e você segura. O bebê está sentado, ele está com a mão do pai segurando, não vai acontecer nada com ele. Você coloca o bebê de frente para a câmera, aqui no braço da mãe. A mãe está segurando o bebê, ele está firme. Você vai sair de perto somente quando ela falar, tá ok, tá bem seguro? Aí você sai. Então ali vai acontecer uma quantidade de poses, uma gama de poses muito maior, porque uma das grandes dificuldades da fotografia newborn é render pose e depois você tem que salvar isso no computador, porque não deu muita pose, você acaba tendo que cropar, tendo que inverter pose, tudo para fazer com que aquilo renda. Quando não é isso que é a proposta é a família comprar 20 fotos e ter 20 fotos diferentes uma da outra, nunca ter fotos iguais uma da outra. Por isso a variação de cenário, a variação de adereços para o bebê, né, de enfeites, é tão importante quando a gente não tem um assistente. O que acontece? Dentro de um ensaio newborn existem várias coisas para a gente pensar e que a gente acaba se focando naquilo. E o principal agravante no ensaio é o bebê dormir. A gente acaba ficando tão imerso no sono do bebê que a gente acaba, a luz ficando meio distraído em relação à luz, em relação à configuração da câmera. São vários fatores. Quando vocês trabalham com iluminação artificial, com iluminação com luz natural, vocês têm que o tempo todo regular a câmera, porque tem variação de luz. Então muitas vezes essas distrações que a gente tem de fazer o clique, olhar para a câmera, quando no início da carreira que você necessita olhar para a câmera e ver que a luz está muito estourada ou está escuro, que você para regular, o bebê está lá sozinho. E ele estando lá sozinho, se você se distrair com alguma coisa, se ele se mexer, dependendo do que ele esteja, você pode colocar ele em risco. Então pensem bem nisso. Todas as posições são posições que, caso ele se mexa, tá ok. Por exemplo, a mãe, quando pega o bebê, que ela coloca ele no berço para ele dormir, ela vai fazer as tarefas de casa, vai fazer alguma coisa, lógico, com uma babá eletrônica ou tomando conta para ver se ele está bem, mas sabe que ele está no berço com segurança. O nosso papel aqui é a mesma coisa, deixar ele com segurança em determinada pose, porque o máximo que pode acontecer é ele sair da pose. E aí vai ter que colocar de novo, mas ele não vai ter risco. Então pensem sempre por aí, porque tem uma gama de preocupações naquele momento em relação à fotografia que pode deixar que a gente de repente pisque o olho e não veja. E se vocês colocam ele em alguma situação que seja mais complicada, pode arriscar. Um exemplo, se a gente colocar ele num próprio, ele pode ser que você coloque ele aqui e ele fique bem equilibrado. Afinal, a cabecinha dele está equilibrada. Ele pode cair e ficar aqui. Só que no próprio tem um risco dele se empurrar com a perna. Ou mesmo aqui no puff, dele se empurrar e se jogar para frente. No próprio ele vai cair no chão. No puff, dependendo de como seja o puff de vocês, ele também pode vir para o chão. Então é uma coisa que vocês têm que pensar que ele pode oferecer risco, então não se arriscar. Uma segunda coisa que vocês podem agir, como eu até já falei antes, é pedir para a mãe ajudar, porque é uma coisa que só tem que tomar conta. Por mais que eu ache que aquele é um evento para a mãe, que eu acho que aquilo ali tem que ser algo que seja... O newborn, ele, no meu modo de ver, ele tem que ser um acontecimento para a família. Como a primeira vez que vai no pediatra para saber se ganhou peso, quando vai levar para fazer a vacina, que tá aquela dó, mas fica todo mundo preocupado que vai. Ele vai fazer a primeira sessão de fotos dele. Então, aquele momento a família curte. Muitas vezes a mãe já está mais de uma semana sem dormir direito por causa dele. Quantas vezes eu já não fiz ensaio que eu olhei que a mãe tinha apagado, ou o pai tinha apagado, tinha dormido. Então assim, se a gente está com o bebê ali, e a gente pode cuidar e deixar ela relaxar, mais ela vai ter uma boa experiência daquele evento. Melhor vai ser a recordação dela. Por isso que a gente ser autossuficiente
é uma coisa positiva, mesmo que você trabalhe com assistente. É importante você saber como agir sem ele, porque pode ter algumas intercorrências, coisas eventuais que podem acontecer, que você se vê numa posição que você fala, ferrou, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho como agir, o que eu faço? Por exemplo, acontece uma situação de um bebê chegar para vocês fotografarem, às vezes com 18 dias, 17, já ultrapassado o tempo que a gente chama de seguro para fazer as fotos. Não é por isso que vocês vão deixar de fotografar esse bebê, vocês vão fotografar. E no dia do ensaio, acontece da sua assistente ficar doente. Se você não souber se virar em fazer esse ensaio sem o assistente, como é que vai ser? Você vai chegar e vai ficar de mãos atadas, vai ficar perdido, não vai saber como fazer. Então, ter isso em mente em relação aos posicionamentos, em relação ao que é seguro para o bebê, o que pode e o que não pode arriscar, ter um checklist de pose, montar as produções antes, mesmo que seja uma coisa de última hora, chegar antes, deixar essas produções montadas, adiantar tudo ao máximo para vocês poderem se virar caso o assistente falhe. E uma outra coisa, às vezes você tem até a possibilidade de chamar uma outra pessoa para um lugar, mas essa pessoa não é treinada. Ela não sabe como fazer, ela não sabe como agir, ela simplesmente vai cuidar um pouco da segurança. E você é uma pessoa que já está acostumada a fazer com o assistente sempre os posicionamentos. Então, assim, a gente acaba saindo da nossa zona de conforto. E trabalhar com isso é importante em qualquer profissão, porque nem sempre a gente tem essa segurança do que a gente está acostumado todos os dias. Principalmente numa área como a fotografia newborn. Muito diferente de você fotografar adulto, de você fotografar gestante, fotografar casal. Todos esses outros casos, eles estão ali para nos ajudar. A gente vai pedir algo, eles vão entender e eles vão tentar fazer. O bebê não vai tentar fazer nada, entendeu? O bebê vai querer dormir, estão perturbando minha vida. Esquece de mim que eu tô dormindo. Então assim, ou então tô chorando, tô com dor, você tá querendo que eu fique quieto na pose que você quer? Tipo, para de encher. Então assim, entender do bebê, saber como lidar com ele, saber sobre a fisiologia dele, saber de tudo que pode acontecer, é importante para todas as situações, porque a partir do momento que você tem conhecimento, esse conhecimento é tua arma para qualquer situação que pode vir a acontecer. E essas situações são situações as mais diversas possíveis. Não quer dizer que você sempre vai acontecer da mesma forma, justamente por isso. Porque um dia vai chegar um bebê que está de um jeito, do outro dia vai chegar ele com outro problema, no outro dia vai chegar ele bem, dormindo. Então você tem que estar preparado para tudo, inclusive para uma situação de estar sem assistente, caso você tenha hábito e costume de ter assistente. Então pensem nisso, sempre deixar tudo pronto. Isso é fundamental para um ensaio de sucesso e principalmente para um ensaio ser rápido, que é uma das coisas essenciais para a fotografia newborn. É sempre tentar otimizar esse ensaio ao máximo, tanto para o conforto do fotógrafo quanto principalmente para uma boa lembrança, uma boa expectativa e sanar a expectativa da família e não deixar eles horas ali esperando. A partir do momento que vocês levam a sua mala para a casa do cliente, qual o primeiro passo que vocês podem fazer? Abrir essa mala, montar, enquanto a mãe está com o bebê, montar tudo, deixar tudo pronto, cada cenário já prontinho com as suas coisas separados, em ordem, tudo à mão para vocês começarem a sequência e em seguida é só pegar o cenário, colocar, pegar e colocar. E também para que vocês não esqueçam nada na casa do cliente, eu acho uma coisa muito legal, terminou de usar aquilo, joga na mala. Sem arrumar ainda, mas joga na mala, para as coisas não se espalharem na casa, senão vocês vão acabar esquecendo algo, e às vezes não é por mal, simplesmente depois não consegue pegar, ou a mãe mesmo nem vê naquela confusão de recém-nascido em casa e aquilo se perde. Então assim, sempre dentro da mala, sempre organizado, o tempo inteiro. Então assim, a gente chega na casa do cliente e muitas vezes a gente termina o puff. Quando a gente termina o puff, a gente tem que montar outro cenário. O que vamos fazer com o bebê? O que faz com a criança nesse momento? Teoricamente, o ideal não é ficar dando para a mãe, é evitar o colo da mãe, porque já se sabe que ele sente o cheiro da mãe. E
Dependendo de como ele esteja, pode ser que isso sempre dificulte muito para retornar ele para o nosso colo. Isso, lógico, depende de cada bebê, de cada situação, mas o ideal é não ficar retornando para a mãe, a não ser que ele queira mamar. Então tente arranjar ou o pai, ou a avó, ou alguém que esteja na casa, ou um berço para colocar ele. E aí você desmonta o cenário que estava, guarda tudo na mala, pega o próximo cenário, monta e pega o bebê de novo. Para que também esse bebê não fique muito tempo na mão dos familiares. Mas caso tenha que passar para a mão dos familiares, tem que tomar cuidado com determinadas coisas. Por exemplo, no colo da mãe. Se o bebê vai para a mãe, ele o tempo todo ele quer mamar. Na maior parte dos bebês, nem todos, mas muitos sentem o cheiro e quer ficar no peito. E a mãe também começa a ficar com essa insegurança, se está com fome, não está com fome. Tem que lembrar que a mãe acabou de ser mãe, ela não sabe, ela está aprendendo ainda como agir com todas aquelas novidades. Então assim, o bebê pode querer ficar mamando o tempo inteiro. Se ele começa a mamar, para tirar é um outro problema, aí começa a novela toda de novo. Ele não quer sair, se ele sai, muitas mães não querem que dê chupeta, aí você não consegue acalmar ele com a chupeta, aí ele fica agitado e isso vai atrapalhando a gente. Se a gente dá para o pai, por exemplo, ou para a avó, ou para uma pessoa que esteja lá, você tem que orientar essa pessoa de como segurar esse bebê para ele não agitar. Porque muitas vezes, como eles vão pegar, vai ser a maneira que a gente sabe, dentro das técnicas da fotografia newborn, que aquilo não vai favorecer a gente, porque vai tender a acordar ele, vai tender a deixar ele agitado, tender a ativar os reflexos. Então o ideal é vocês manterem o bebê contido, ele bem apertadinho, já enrolar ele na manta, entregar ele bem enroladinho, bem apertado e falar, segura dessa forma pra mim, não muda. Muda o cenário rapidamente, pega o bebê o mais rápido possível para começar e manter ele calmo. Uma outra parte. Como é que eu vou fotografar e mexer no bebê ao mesmo tempo? Por exemplo, ele vai se mexer, ele vai tirar a mãozinha do lugar. Como é que eu vou fazer? Então isso depende de alguns fatores externos, que é o equipamento que a gente usa. Se eu tiver com uma câmera, essa câmera for cropada com uma lente 50mm, essa lente ela vai se tornar praticamente um 85. E o que vai acontecer com isso? Eu vou ter que ficar mais longe. Se eu for fazer um plano geral, se eu for pegar o bebê inteiro, eu vou ter que ficar mais longe. E aí meu braço não alcança. Para eu poder fotografar e colocar a mão no bebê para gerar segurança nele, eu tenho que estar com uma lente 35. Mais numa full frame. Porque a única forma que ela vai ser uma 35. E por que é importante saber isso? Por que é necessário? Porque quando você está com o olho na câmera, dentro da câmera, você perde um pouco a noção de espaço, de distância. Então, às vezes você está ali, você vê que ele mexe, você estica a mão, você acha que vai conseguir botar a mão. Porque quando você está com uma tele, você está com uma lente 85, ela aproxima a pessoa, né? A pessoa parece estar perto de você. Então você faz assim, acha que tocar, mas na realidade não. Ela está mais longe. Então você acaba não conseguindo fazer o que é necessário. É importante entender isso, porque tendo isso em mente, você sabe, você vai ter que pensar da segurança do bebê para você se afastar. Que ele está tranquilo, tá ótimo, que não tem perigo. Aí você se afasta e faz a foto. Porque normalmente uma pessoa para ter uma câmera full frame e uma lente 35 acaba sendo pessoas que já estão há mais tempo na fotografia. Por quê? Porque já puderam investir em coisas mais caras. Quando você está começando, normalmente as pessoas têm uma câmera de entrada com às vezes uma cinquentinha ou mesmo a lente do kit. Se você tiver com a lente do kit, tudo bem, porque a lente do kit você consegue deixar em 35mm. A outra forma de fazer é entender que o bebê pode se mexer. Vocês seguram o bebê na pose, a câmera vai estar do seu lado, a câmera vai estar colocada de uma forma fácil de você pegar. Posiciona o bebê, tira com todo cuidado uma mão. Já pega a câmera, mantém o bebê firme com uma de suas mãos. Já se prepara para levantar ou para se afastar o quanto vocês acham que tem que se afastar para fotografar. E vai tirando a mão com cuidado. Para ele se mexer, para ele sentir o mínimo possível que vocês estão tirando. Afasta, faz o clique. Se ele se mexer ou sair da pose, começa tudo de novo. E assim por diante até conseguir a foto. Essas são as duas únicas formas que tem de conseguir fazer sem o assistente. Vou mostrar para vocês como vocês conseguem fazer essa foto sem o auxílio do assistente. O bebê está na pose de bundinha.
Como eu disse antes, é uma pose que o bebê fica seguro, o bebê fica tranquilo nessa pose. Então, cotovelo aqui, ele bem posicionadinho. O máximo que pode acontecer nessa pose é ele tirar a mãozinha do lugar, essa perninha dele aqui, ó, essa perninha de trás, empurrar ele pra frente. Mas isso não vai dar nenhum tipo de perigo pro bebê. Então essa aqui é uma pose boa para fazer sem o auxílio do assistente. Eu tô com uma câmera full frame com uma lente 50, tá? Então se vocês estiverem com uma cropada, teria que ser com uma lente 35, para ter mais ou menos essa distância que eu vou conseguir. Então, eu tô com a mão aqui nele, ó. Tô segurando ele, a Nina. Eu tô com a mão aqui na Nina. Coloquei a minha mão aqui. Se eu olhar exatamente aqui, eu já tô enquadrando ela no plano geral e tô conseguindo fazer a foto inteira, ó. Certo? Então, assim é a distância que eu fiz, que vocês viram, eu estiquei o meu braço, estava segurando a câmera e deu para fazer exatamente nesse enquadramento. Que não vai... nesse enquadramento, tá? Que vocês já viram. Então, aqui o pezinho dela tinha saído do lugar. Então eu vou reposicionar. Eu volto, reposiciono, seguro ela bem firminha, tô com ela aqui na minha mão. Preparo a minha câmera, tô com ela na minha mão. Preparo a minha câmera e fotografo. E aí ela fica bem enquadrada. Então é assim que a gente faz, é uma das coisas que tem segurança para fazer com o bebê. E é isso, tá? Eu acho que hoje a gente conversou muito sobre como fazer fotos sem o auxílio do assistente. Acho que eu consegui passar bastante, se não todas, mas várias dúvidas, várias perguntas que se tem como se fazer esse tipo de ensaio. E vocês podem deixar aqui nos comentários qualquer outra dúvida, porque assim eu vou poder fazer outros vídeos e sanar essas questões, tá? Deixa aqui nos comentários, compartilha, dá um like, porque dá bastante trabalho